Bem-vindo ao Viver Sustentável. No Brasil, estamos chegando a 200 milhões de celulares, o que significa praticamente um aparelho por habitante. Se, por um lado, isto reflete uma melhora no poder aquisitivo da população, por outro lado, aumenta a nossa preocupação com o descarte incorreto destes aparelhos quando já em desuso. Por isso, o programa de hoje é sobre a reciclagem de equipamentos eletroeletrônicos. Quantos celulares você já teve? O que você fez com a última TV que quebrou? E aquele computador comprado 15 anos atrás? Vivemos cercados de aparelhos eletrônicos. A era digital se renova a cada 6 meses em média. Por isso, um aparelho de MP3 comprado no início do ano já se tornou obsoleto na opinião de algumas pessoas. Mas o que devemos fazer com todos esses eletrônicos? Jogar no lixo não é a opção correta. Primeiro que isso não é lixo. Muitos desses aparelhos são compostos por matérias-primas valiosas como ouro, cobre, prata, entre outros. E isso tudo pode ser reaproveitado. A gente consegue extrair entre eles ouro, prata, cobre, índio, molibdênio. Os benefícios são que a gente evita a extração de recursos naturais. Então a gente utiliza aquilo que já se encontra como um problema hoje nas grandes cidades, que é a sucata eletroeletrônica. Outro motivo para não jogar seus aparelhos eletrônicos no lixo comum é que eles podem ser compostos por substâncias tóxicas, como, por exemplo, os monitores de computador ou placas que possuem chumbo, mercúrio e outras substâncias. Elas podem contaminar o solo, os lençóis freáticos e ainda afetar a vida das pessoas. Mas se o seu eletrônico ainda estiver funcionando, reutilizar é a melhor opção. Por exemplo, o celular. Você pode dá-lo a um amigo, vendê-lo ou entregá-lo na loja onde você vai comprar o novo. Alguns estabelecimentos doam aparelhos usados para instituições carentes. O maior problema é que o Brasil ainda está começando a sua jornada na reciclagem de eletrônicos. Nós não possuímos nenhuma recicladora nesta área, pois faltam incentivos tanto fiscais quanto no processo de logística reversa, no qual as empresas deveriam ser responsáveis por dar a destinação correta aos produtos adquiridos pelos consumidores. Algumas já o fazem, mas é a minoria. As indústrias não são muito motivadas a estar montando estruturas aqui no Brasil, justamente pela falta de incentivo fiscal, tanto para a colocação da empresa como a importação de equipamentos. Por isso, nós precisamos fazer a nossa parte. Meu nome é Lucas, faço design gráfico. O Estado de São Paulo acaba de lançar um programa de crédito de R$1 bilhão para o financiamento de energias limpas. É esse o caminho? Acredito que sim. Aliás, sempre defendemos a necessidade de maciços financiamentos em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e depois financiamento para que estas novas tecnologias pudessem ser implantadas pelo setor privado, substituindo formas antigas de produzir que geravam muito mais gás carbônico. Meu nome é Camila, eu faço design gráfico e eu queria saber por que o aquecimento global é ainda um problema real e urgente e por que ainda tem pessoas que negam sua existência. Há duas categorias de céticos: aqueles financiados por grupos econômicos que não querem despender recursos para enfrentar o aquecimento global, e uma outra categoria, a de cientistas isentos que não conseguem enxergar nas pesquisas a respeito do aquecimento global uma certeza absoluta. E a esse respeito, é bom lembrar que as ciências não são exatas, com exceção da matemática, da física, da astronomia. A maioria das ciências dão indicadores, dão indicativos, mas não dão verdades absolutas, muito mais as ciências sociais. Portanto, as questões relacionadas ao aquecimento global, mesmo que não tenham uma certeza absoluta, já
forneceram indícios, já forneceram provas de que nós estamos no limiar do enfrentamento de uma tragédia que poderá afetar as condições de sobrevivência de toda a espécie humana na superfície da Terra. No próximo bloco, vamos ver como funciona a descontaminação para a reciclagem de lâmpadas fluorescentes. O Viver Sustentável pergunta: quais desses metais tóxicos são encontrados no lixo eletrônico? Letra A, chumbo e mercúrio. Letra B, carbono e cádmio. Letra C, estanho e alumínio. A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quais metais tóxicos são encontrados no lixo eletrônico. A resposta correta é letra A, chumbo e mercúrio. O contato por tempo prolongado com esses materiais pode causar sérios danos à saúde, como a diminuição de funções cerebrais. As lâmpadas fluorescentes, consideradas ecológicas por economizarem energia e terem uma vida útil mais longa, também podem ser prejudiciais ao ambiente se não forem descartadas convenientemente. Vamos ver agora a tecnologia capaz de descontaminar estas lâmpadas, triturá-las para que elas também possam ser recicladas. A utilização de lâmpadas fluorescentes é uma ótima alternativa para a economia de energia. Apesar de serem mais caras que as incandescentes, duram mais. Porém, esse produto possui uma substância tóxica, perigosa à saúde humana e que contamina o ambiente. É o mercúrio. Por isso, o descarte das lâmpadas fluorescentes não deveria ser feito em lixões ou aterros sanitários, mas é o que muita gente ainda faz. Se quebrada a lâmpada, o mercúrio nela contido em estado de vapor é liberado no meio ambiente e, em função da temperatura, ele é resfriado e volta ao estado metálico, que é mais pesado do que o ar, e penetra solo, subsolo, lençol freático e vai parar em alguma das nossas águas, poluindo todo o seu entorno. Felizmente, já existe uma alternativa de descarte e reciclagem para lâmpadas fluorescentes. Um aparelho chamado Papalâmpadas consegue triturar todo o material em poucos segundos, além de separar o vidro, o alumínio e o mercúrio. Quando a lâmpada, através desse tubo, entra na máquina, ela é quebrada, o mercúrio é liberado dentro do tambor, esse tambor é selado. Através de um aspirador, esse vapor é retirado de dentro do tambor, levado para dentro do aspirador, que já contém 2 filtros primários. Esses filtros servem para bloquear o pó de fósforo, que é esse pó branco que tem na lâmpada, e as micropartículas de vidro que se formam quando ela quebra. O mercúrio em estado de vapor é levado através do aspirador, por essa mangueira, para aquela unidade que é um filtro à base de carvão ativado. Esse carvão absorve esse mercúrio e por baixo é uma tela microfurada por onde sai o ar já descontaminado. O vidro e o alumínio triturados pelo Papalâmpadas são encaminhados a empresas de reciclagem especializadas nesses materiais. Assim, economiza-se matéria-prima e energia. Mas para onde vai o mercúrio? E o mercúrio, voltando ao seu estado metálico, pode ser utilizado na própria lâmpada ou em qualquer outro material, por exemplo, no termômetro. É muito normal você conhecer o mercúrio contido no termômetro. É o mesmo mercúrio que está na lâmpada. Somente uma correta política ambiental apoiada em projetos sérios pode poupar a população desta ameaça. Alguns países da Europa, os Estados Unidos e o Japão já adotaram precauções neste sentido junto a seus governos. No Brasil, leis ainda estão em andamento,
Porém, muitas empresas, organizações e órgãos públicos já vêm escolhendo o descarte ecologicamente correto como procedimento industrial comum em sua política de meio ambiente. Com isso, cerca de 10 milhões de lâmpadas fluorescentes são descontaminadas anualmente e têm seu resíduo levado para reciclagem. Segundo a Bilux, que é a Associação dos Fabricantes de Iluminação, são comercializadas anualmente no país mais de 220 milhões de lâmpadas. E a descontaminação é feita em apenas 5 ou 6% desse total. O resto vai in natura para os lixões, não só contaminando o ambiente, mas também entulhando esses lixões. Então, se o usuário doméstico, quando tiver a sua lâmpada queimada, for comprar uma nova, ele deve levar essa lâmpada ao revendedor e deixar com o revendedor. Cada um tem que dar o seu passo para que a coisa aconteça. Legar às gerações futuras um mundo mais saudável e menos poluído é um dos maiores desafios da sociedade contemporânea. Procure na sua cidade um ponto de coleta especial para lâmpadas fluorescentes. Assim poderemos contar com um planeta mais limpo. Meu nome é Rodrigo, estudo meteorologia e gostaria de saber, vários especialistas estão dizendo que já temos tecnologia suficiente para solucionar o problema climático. A gente pode concordar com isso? Acredito que sim, mas muitas das tecnologias de que já dispomos ainda são antieconômicas. É preciso haver um incentivo fiscal, um incentivo tributário, para que possamos começar a aplicar estas tecnologias limpas. A partir de então, instala-se uma curva de aprendizagem e essas tecnologias vão ficando cada vez mais econômicas e aceitas naturalmente por todo o setor privado. Meu nome é Thiago, sou estudante de design de interiores. E o que é necessário para que haja a transição para uma economia de baixo carbono? A transição para uma economia de baixo carbono vai se dando natural e gradativamente à medida em que a população toda vai tomando consciência da necessidade de emitir menos gás carbônico. Mas nós podemos acelerar essa transição através, em primeiro lugar, de investimentos maciços em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Em segundo lugar, financiamento para que estas novas tecnologias possam ser adotadas e implantadas pelo setor privado. Terceiro lugar, através de leis mandatórias que obriguem, por exemplo, a mistura de etanol à gasolina, a mistura de biodiesel ao diesel fóssil, para diminuir compulsoriamente a poluição. Em quarto lugar, através de uma reforma tributária ecológica que sobretaxe aqueles produtos gerados com alta emissão de gás carbônico e isentem, parcial ou totalmente, aqueles produtos feitos com baixa emissão de carbono. Meu nome é Eric, eu faço publicidade. Professor, tira uma dúvida minha. Quero saber a diferença entre lixões, usina de compostagem e aterros sanitários. Nos lixões, o lixo doméstico ou até industrial é disposto de uma forma irresponsável, sem os cuidados necessários para evitar que esse lixo venha a contaminar o lençol freático, o solo ou mesmo o ar. Já nos aterros, é feita toda uma preparação, é colocada uma manta no fundo dessa cavidade que caracteriza o aterro sanitário. É depois de colocado o lixo todo recoberto com terra. Em suma, há cuidados técnicos para evitar que haja uma agressão ao meio ambiente. E, por sua vez, as usinas de compostagem constituem um estágio mais avançado ainda em relação aos aterros sanitários. São usinas que permitem a transformação da parte orgânica do lixo doméstico em adubo, em humus, em um composto orgânico que poderá depois
ser utilizado para melhorar as qualidades do solo e, com isso, aumentar a sua produtividade agrícola. Você sabia que para fabricar um único computador são utilizadas cerca de 1.800 toneladas de diversos tipos de materiais? Consome-se aproximadamente 1.500 quilos de água, utilizada para seguidas lavagens que o processo exige. Outra parte considerável são os combustíveis fósseis. Utiliza-se cerca de 240 quilos. Por isso, evite descartar seu computador, que ainda pode ser utilizado. A doação a instituições para pessoas carentes pode ser uma das soluções. Olho vivo, consumidor. De acordo com o Balanço Energético Nacional, no último ano, as fontes renováveis do Brasil responderam por 47,3% de toda a energia consumida, número talvez alcançado somente nos anos 70. O aproveitamento dessas fontes é muito vantajoso. Aumentam a quantidade de oferta de energia, garantem a sustentabilidade e renovação dos recursos e reduzem as emissões atmosféricas de poluentes. Para que o país aumente cada vez mais a demanda por esse tipo de energia, faça o seu papel de cidadão e cobre iniciativas do governo. Hoje temos a satisfação e o privilégio de termos aqui no programa Dr. Sabetai Calderoni, formado pela USP, pós-graduação na Universidade de Edimburgo e autor do livro Os Bilhões Perdidos no Lixo, na 4ª edição. Que prazer contar com a sua presença. Que grande honra tê-lo aqui, Dr. Mendes Tame. Sou um grande admirador seu de longa data. Obrigado. Qual é o estágio do aproveitamento do lixo no Brasil? A nossa situação no Brasil hoje em relação aos resíduos sólidos é ainda bastante precária, bastante embrionária. Temos muito a evoluir. Infelizmente, ainda prevalece a lógica do aterro. Muitas vezes apenas o lixão, aquele vazador a céu aberto, muito pior. Nós podemos perfeitamente aproveitar aquilo que, equivocadamente, por um erro do nosso olhar, chamamos de lixo, de materiais descartáveis, nós podemos aproveitar como matérias-primas preciosas para um processo de industrialização daquilo que chamamos de resíduos, mas que são essas matérias-primas que podem nos trazer grandes benefícios econômicos, energia elétrica, fertilizantes, tijolos. Podemos resolver muitos problemas da sociedade, gerar muitos empregos, impostos, desenvolver uma grande atividade econômica com o conjunto da produção. E nós estamos simplesmente gastando muito dinheiro todos os dias para enterrar essa imensa riqueza. 60% do lixo domiciliar é orgânico, 40% equivale à parte sólida. Onde é que está o maior lucro no aproveitamento? Na parte orgânica ou na parte do lixo sólido? Ou nos dois? Na verdade, nos dois. Nós temos diferentes tecnologias à nossa disposição que fazem com que o lucro oscile um pouquinho para cá ou para lá, mas a grande conclusão é que é grande em ambos os lados. No caso do aproveitamento dos resíduos orgânicos, nós podemos usar o processo da compostagem, simplesmente, que é um processo muito barato, acessível a todos os municípios, ou podemos utilizar o processo da biodigestão anaeróbia. Em ambos os casos, nós vamos ter o fertilizante. Só que, no caso da biodigestão anaeróbia, vamos ter também o metano, o gás de síntese, que permite a produção de energia elétrica, mas o investimento é muito mais alto. A compostagem rapidamente nos resolve um grande problema, que é o escorrimento da água. Metade de tudo aquilo que está dentro do resíduo orgânico, que é 60% do domiciliar, é água. E isso pode escorrer para uma canaleta e ser tratado e reaproveitado. Não há necessidade de transportar essa água para um aterro para que depois, junto à putrefação do material orgânico, isso se transforme num risco para a nossa saúde. Já no caso da fração seca, nós podemos
com uma parte dela, através da gasificação, produzir também energia elétrica. Podemos fazer com que o material seja separado, e a gente tem duas formas de trabalhar com a energia elétrica. Uma é pela produção de energia, pela geração, a outra é pela conservação. E a conservação é muito mais eficiente que a geração. A latinha de alumínio economiza bilhões de energia elétrica porque é reaproveitada e evita que a gente use a matéria-prima bauxita e assim por diante. Nos últimos anos, o governo federal, de uma forma muito manhosa, foi dando isenções nos impostos, como o imposto de renda, IPI, aqueles impostos que ele divide com os estados e municípios, foi dando isenções e cobrando contribuições que não compartilha com os municípios. Aumenta a receita do governo federal e não divide com os estados e municípios. Com isso, difícil encontrar um município que tenha recursos para fazer esse investimento. Há possibilidade de parcerias com o setor privado para que esse investimento inicial possa ser feito pela empresa que coleta o lixo ou pela empresa que vai administrar o aterro ou até por uma terceira? Sua pergunta é muito importante. Permite que a gente destaque o papel das parcerias público-privadas. As prefeituras podem, perfeitamente, com grande proveito, celebrar parcerias com empresas capazes de aportar os investimentos necessários aos municípios, sem uso do recurso público. No caso do lixo, especialmente, isso seria muito proveitoso, porque podemos implantar aí um modelo mais amplo, completo, com mais investimento e que permitisse esse aproveitamento integral dos resíduos e economia para o município com os aterros sanitários. Evitaríamos, por exemplo, 80% do aterro, ou 90%, um aterro que ia durar 10 anos, passa a durar 100 anos, um século, porque vai receber só 10% dos resíduos. A área necessária para se implantar um aterro é muito grande. A gente está pensando em uma área de 20 anos normalmente, são 7.000 e tantos dias. A central de reciclagem, o que entra de manhã sai à noite, é um dia. Um dia contra 7.000. Nós estamos aqui com uma coisa 7.000 vezes menor. Precisa receber um lixo de um dia. Se tiver compostagem, que vai ficar 60 dias, 90 dias, então diminui um pouco para 1.000 vezes a parte da compostagem. Então é muito menor a área, pode ser muito mais próxima e nunca se esgota. Nós sempre analisamos pelo produto final. Por exemplo, esse adubo produzido na compostagem, ele tem mercado? Já existem, digamos, estudos feitos pelo Instituto Agronômico ou por outra instituição de utilização desse adubo para determinadas culturas? Adubo é utilizado e é indispensável hoje em dia. A produção não se faz hoje mais sem adubo, então o mercado é imenso. E as culturas mais adequadas por segurança são as culturas florestais e culturas permanentes. Café, por exemplo, laranja. Então, as culturas permanentes são muito interessantes. Então, mercado certamente existirá. As prefeituras têm que comprar adubo para suas praças públicas, para seus jardins, para as alamedas. A prefeitura evitaria também os custos envolvidos nos parques públicos. E teria essa possibilidade também de o Interlândia agrícola se beneficiar. Dr. Calderoni, aqui no estado de São Paulo, para se ter uma ideia, nós tínhamos lixões até em área de recarga dos aquíferos. Mas o que propõe é um estágio superior, transformar aterros em centrais de compostagem, em produção de energia elétrica, para diminuir os aterros, ou até eliminá-los. O que nós temos que fazer para realmente estimular essa nova etapa? Poderia, quem sabe ele, dar um grande passo agora e fazer com que fosse dada nota, por exemplo, mais aos municípios, não somente pela qualidade do seu aterro, mas também pelo seu sistema de gestão de resíduos como um todo. Existem alguns programas, por exemplo, de Fortaleza, do qual nós participamos há pouco, já no Rio de Janeiro, é uma semente que germinou, que faz com que haja um envolvimento social imediato e rápido, de um momento para o outro, de toda a sociedade. Nisso, a partir somente de uma tendinha que é colocada na porta dos condomínios, ou mesmo favelas, lugares de difícil acesso, em que a população ganha um cartão magnético,
leva o lixo para uma balança eletrônica pesar e encher de dinheiro segundo os preços. Então colocados numa tabuleta, aqueles cartões, eram 35 mil cartões inicialmente em Fortaleza, hoje são 150 mil cartões já. As crianças agora, que andavam em ruas cheias de sujeira, brigam entre si, dizendo, eu vi aquele plástico, eu vi aquele papel primeiro, vamos levar lá para a balancinha, está aqui o cartãozinho do meu pai, vamos carregar com dinheiro isso aqui. Quando o lixo passa a valer mais na balança para reciclagem do que jogado na rua, imediatamente a atitude da população muda e de um momento para o outro, num ano, nós tivemos essa transformação na atitude. Queremos agradecer a sua participação, sua expressiva, valiosa contribuição para que a gente ajude a criar realmente uma mentalidade ambiental, uma consciência ambiental, transformando meras preocupações ambientais em valores ambientais, valores que sejam incorporados ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Muito obrigado, Dr. Calderoni. Envie-nos suas dúvidas e sugestões para contato@viversustentável.net ou acesse nosso site viversustentável.net. Participe conosco. Até o próximo programa.